Quando Jesus retornar em plena glória, o reino de Cristo será inaugurado e toda a criação será renovada. Estamos falando do juízo final. Temos um vídeo explicando o que acontecerá neste juízo, por ocasião do fim dos tempos. Link na descrição. Aqui vamos nos concentrar em um dos acontecimentos daquele momento, que é, como já dito, a renovação da criação, ou novos céus e uma nova terra. Vale dizer que não mais haverá o purgatório. São Paulo explica que depois da ressurreição de Cristo virá a sua exaltação ou entronização com plenos poderes. Começa o reinado de Jesus, que se prolonga até o estabelecimento definitivo da soberania. Em simples palavras, o ano da graça, o tempo da igreja até o juízo final, onde Jesus retornará em plena glória. Acontecerá a ressurreição de todos os cristãos, depois a submissão de tudo com a vitória sobre os inimigos, até o último. O pecado já foi vencido com a morte de Cristo, no início do ano da graça. Fica faltando a vitória sobre o resto dos poderes hostis a Deus e sobre o poder último da morte. Como está em Isaías 25, verso 8, a morte será aniquilada para sempre. O que não for destruído será gloriosamente submetido. Será a consumação do reinado de Deus, que Jesus começou a proclamar quando disse que estava próximo o reinado do Altíssimo. Está na primeira carta aos Coríntios. Depois virá o fim quando entregar o reino a Deus, ao Pai, depois de haver destruído todo o principado, toda potestade e toda dominação, porque é necessário que ele reine, até que ponha todos os inimigos debaixo de seus pés. O último inimigo a derrotar será a morte, porque Deus sujeitou tudo debaixo dos seus pés. Mas quando ele disser que tudo lhe está sujeito, claro é que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando tudo lhe estiver sujeito, então também o próprio Filho renderá homenagem àquele que lhe sujeitou todas as coisas, a fim de que Deus seja tudo em todos. São Pedro fala dessa renovação do mundo e da glória da igreja. Ele escreve em uma linguagem apocalíptica e que, portanto, não pode ser interpretada ao pé da letra. O que sabemos com certeza é que haverá a consumação do universo e a glória da igreja, segundo a intenção de Deus. Como isso será feito, só Deus sabe, e não podemos ficar traçando hipóteses sob o risco de errarmos e levarmos outros ao erro. O próprio catecismo ensina: ignoramos o tempo da consumação da terra e da humanidade e desconhecemos a maneira de transformação do universo. Passa certamente a figura deste mundo deformada pelo pecado, mas aprendemos que Deus prepara uma nova morada e nova terra. Nela reinará a justiça e sua felicidade irá satisfazer e superar todos os desejos de paz que sobem aos corações dos homens. Pedro escreve: entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas estas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade, enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados. Nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. O que a igreja nos ensina é que no fim dos tempos, o reino de Deus chegará em sua plenitude. Os justos reinarão com Cristo para sempre, glorificados em corpo e alma, e o próprio universo material será transformado. Então Deus será tudo em todos, na vida eterna. O que a igreja chama de novos céus e nova terra
É esta renovação misteriosa que transformará a humanidade e o mundo, como lembra São Pedro, o primeiro Papa. Será a realização definitiva do projeto de Deus de reunir sob Cristo todas as coisas, as que estão no céu e as que estão na terra. Neste, podemos dizer assim, universo novo, a Jerusalém Celeste, Deus terá sua morada entre os homens. Enxugará toda lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Os que estiverem unidos a Cristo formarão a comunidade dos remidos, a cidade santa de Deus, a esposa do Cordeiro. Não haverá mais o pecado, as impurezas, o amor próprio exagerado que destrói a comunidade dos homens, e a visão beatífica de Deus será a alegria e o gozo inesgotáveis e incansáveis dos eleitos para todos sempre. Quanto ao universo material, a revelação afirma a profunda correlação que existe entre o cosmo e o homem. Por isso, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por vontade daquele que a sujeitou. Todavia, com a esperança de ser também ela libertada do cativeiro da corrupção, para participar da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Não só ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, gememos em nós mesmos, aguardando a adoção, a redenção do nosso corpo. Enfim, o mundo visível será transformado para que possa, sem nenhum obstáculo, servir os justos. Este mundo renovado participa desta forma da glorificação em Cristo ressuscitado. Essa realidade não pode diminuir o nosso trabalho pelo aperfeiçoamento deste mundo, no progresso da justiça social, liberdade, fraternidade, porque é exatamente nele que cresce o corpo da nova família humana. A Igreja nos ensina desta forma pela doutrina social desta mesma Igreja. Não podemos optar por um capitalismo selvagem que só vise o lucro e muito menos por um materialista que transforma o Estado em um falso Deus. Todos os bons frutos da natureza e do nosso trabalho cultivados nesta vida serão iluminados e transfigurados quando Jesus entregar ao Pai o reino eterno e universal. Deus será então tudo em todos, na vida eterna, como já dito. Embora o reino do homem, o progresso terrestre, não se confunde com o aumento do reino de Cristo, ele é de grande interesse para o reino de Deus, porque contribui para organizar a sociedade humana. Que Deus nos ajude a compreender a importância da glorificação do universo e também a importância de continuarmos firmes na nossa peregrinação terrestre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.